Oi, Dani, Gabi, Rô, outra Dani, seja Oi, presente. Muito bem. Sérgio conectou super rápido. Sérgio, se você puder só baixar um pouquinho a câmera para aparecer. Levantar. levantar um pouquinho, espera um pouquinho só. Deixa eu colocar numa outra posição aqui. Você aqui também, Aqui, Fábio, melhorou aí? Tá, melhorou. então tá Pessoal da bom. Deus, Lu Fagundes, que também é aí de RH, de desenvolvimento. Muito bom, gente. Que bom ter vocês aqui com a gente. Enquanto a gente está aqui conectando, Sérgio, sua conexão para mim está um pouquinho ruim. Deixa eu só confirmar. Pronto, voltou para mim. Danilo, bem-vindo. Tá cortando um pouco o som, tá? Você tá me ouvindo bem? Agora estou. Pronto, agora acho que sua conexão voltou, ou foi a minha, não sei, né? Porque a gente tem maravilhosas. Cortando muito. Sérgio, Será que é a minha você está me conexão ou a escutando? sua? Não sei, vamos lá, gente. Que conexão é essa, hein? Que tá meio esquisitinha. É a minha ou a do Sérgio? Só pra gente ver aqui como é que a gente resolve. Eu vou tentar, talvez se eu fizer no 4G fique melhor, viu? Ó, começou bem aí. Vamos seguir assim. E aí a gente vê se a gente tem. Olha, estamos de volta. É, Pronto? pronto, eu tô bem, tô ouvindo você bem. Você tá me ouvindo bem agora? Agora sim, acho que era a minha conexão aqui. Gente, peço Eu- desculpas. Vamos começar. E se a gente tem qualquer situação com a conexão, vocês vão acionando, vai alterando aqui, tá bom? E verificando como é que muito torna bem. melhor. Muito bem, gente. Vamos lá. Primeiro, prazer estar com vocês. Prazer ter vocês aqui com a gente. Prazer ter o Sérgio também aqui com a gente. O Sérgio, que foi um grande mentor para mim, né, em uma das empresas em que eu trabalhei, sempre trazendo uma visão de desenvolvimento humano acima de uma visão de RH, né, sempre com um olhar justamente para desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de equipe. O Sérgio, gente, ele é mentor para desenvolvimento de lideranças. Sérgio, conta um pouquinho, enquanto o pessoal está entrando aqui na live com a gente, conta um pouquinho, por favor, sobre você, sobre a sua carreira, o que você costuma realmente fazer, como é que você ajuda aí no desenvolvimento de liderança e mais do que isso, né? Linkando até com o tema da nossa live de hoje, como é que você ajuda ali as equipes e os líderes a estimularem as suas equipes? Pois é, né, Thaís? Você conhece um pouco da minha história, mas eu, depois de mais de 40 anos, né, de carreira, cerca de 35 anos na área de recursos humanos e 30 anos de experiência em liderança de pessoas, principalmente, não só pela minha função, pela minha atividade em RH, mas também como executivo, como líder. Eu fiz uma retomada da minha carreira, um caminho um pouco diferente em 2017, e aí estou com este propósito meu, né, de desenvolver pessoas e principalmente de contribuir para que as pessoas que querem seguir a carreira de liderança, e todos nós somos líderes de alguma maneira, se eu posso, com a minha experiência, ajudar as pessoas a trilhar esse caminho de desenvolvimento. Então, hoje, basicamente, o que eu faço é ajudar as pessoas a se desenvolverem enquanto líderes, líderes de si mesmos e líderes da sua equipe, da sua família, enfim, na comunidade, onde o exercício da liderança é possível e necessário de ser exercido. Então, é isso que eu faço hoje. Muito bom. Bom, são mais de 30 anos aí trabalhando com gestão de gente, trabalhando com pessoas. Para quem eu ainda não conheço, né, eu trabalho com marketing, sou diretora da Business Factory. Tenho muito orgulho assim da nossa empresa, que é uma empresa realmente
que tem um olhar para pessoas, né? A minha decisão de empreender, ela esteve muito ligada ali ao olhar, ao cuidado com pessoas. É claro que a gente sempre pode evoluir, é claro que a gente sempre pode se organizar, se estruturar mais, e ajudar mais, assim como manter a sua equipe cada vez mais engajada. E quando eu e o Sérgio conversamos, né, o que que a gente poderia contribuir, como é que a gente poderia compartilhar um pouquinho de conteúdo com outras pessoas, a gente buscou um tema que fosse comum ali a marketing e também tivesse uma proximidade grande com o RH. E esse tema foi o endomarketing, né? Inclusive, nas empresas, ele circula muito. Às vezes o endomarketing responde para o RH, às vezes o endomarketing ele responde realmente para um departamento de marketing e com o objetivo de alinhar a equipe ao propósito da empresa e engajar as pessoas a trabalharem ali estimuladas para que elas tenham realmente motivação em relação ao trabalho, né, Sérgio? Isso eu acho que marketing e recursos humanos, a área de recursos humanos e a área de marketing sempre precisam, sempre precisaram e sempre precisarão andar juntas, né? Porque há uma coisa em comum que une essas duas áreas, que é lidar com o ser humano. O marketing lida mais com o cliente, com o ser humano que está lá fora, e o RH lida com o ser humano dentro da empresa, com as equipes. E né, o que faz a liga né, dessas duas áreas é o que a gente chama de endomarketing, né? Que é de levar para as pessoas, né, para um público que é fundamental em qualquer empresa, que são os colaboradores da empresa, levar para eles uma série de iniciativas e mostrar para eles que a preocupação não é só com quem está lá fora, mas principalmente com quem está aqui dentro, né? Já diz o nosso colega lá da Starbucks, que se você quiser que os seus funcionários cuidem bem dos seus clientes, né, cuidem bem deles primeiro, né? Então, eu acho que o endomarketing tem tudo a ver com isso, e eu, na minha experiência em RH, eu sempre acreditei demais que RH e marketing tinham que estar juntos nessas iniciativas de cuidar das pessoas de dentro da organização. É muito bacana isso, e tive o prazer né, de lá no Grupo Trend com a Thaís, a gente fazer um trabalho maravilhoso que ela já fazia quando da minha chegada, de endomarketing e agregar o RH nisso para a gente cuidar melhor e sempre das pessoas. Muito bom. Tô olhando aqui do lado que eu tô com uma colinha aqui do nosso roteiro, Eu também. entregar aí 10 dicas, né, de endomarketing, ainda mais neste momento. Que é tão desafiador, né? Muita gente ainda trabalha no home office. A gente está vendo aqui, por exemplo, ó, o Fábio que está falando aqui com a gente, né? É verdade, os nossos primeiros clientes. O Fábio ele é da Sim Pneus, que é uma rede de oficinas, com oficinas espalhadas pelo Brasil. Eles estão começando agora uma retomada, começando agora uma reabertura. Bruno também, obrigada, Bruno, por também estar aqui com a gente. Então, a gente fala desde com pessoas que já estão voltando ali à ativa, a pessoas que têm ali a sua equipe totalmente em home office. E aí acaba sendo um desafio ainda maior. O Bruno até comentou aqui que eles têm um jornal interno, que nós produzimos o jornal da equipe deles, e é um jornal que traz, acima de tudo, mais do que falar sobre a empresa, ele fala sobre pessoas, né? Então, as pessoas se sentem valorizadas, se sentem se sentem felizes em elas serem a notícia ali do veículo de comunicação, e não só a gente fala de um novo produto, de uma nova loja, né? Mas nesse momento que a gente está vivendo, em que a distância está ainda mais presente, é um momento delicado, né, Sérgio? Porque como é que a gente vai se comunicar? Como é que a gente mantém aquele alinhamento que a gente tinha, aquelas ações motivacionais que nós tínhamos? Sem E aí, dúvida. é também com uma questão de cultura, né, Sérgio? Sim, eu acho que o momento é bastante propício para a gente falar cada vez mais de endomarketing, né? A questão é que o cenário mudou completamente. Então, antes a gente fazia uma série de ações para alinhar as pessoas, para comprometer as pessoas, para motivar as pessoas, mas dentro do ambiente organizacional. E agora, né, tem esse fenômeno, né, que é o home office, que é o trabalho, é o teletrabalho ou o trabalho à distância, que está deslocando, né, o cenário organizacional de dentro do escritório para dentro da casa das pessoas. E assim, para mim é um caminho sem volta, né? Ainda que
É provavelmente que dentro de mais alguns meses, quando a pandemia passar, é provável que a gente vai ter uma retomada, óbvio, do trabalho em escritórios. Isso não vai terminar de forma nenhuma. Mas um grande número de profissionais e um grande número de empresas vai dar continuidade ao trabalho em home office, que já era uma realidade em outras culturas e em outras corporações, né? E que veio agora meio que na base da obrigação, veio fazer com que a gente olhe isso de uma maneira diferente. E aí, assim, né? Como manter as pessoas próximas da cultura da organização, próximas da liderança, próximas dos seus colegas de trabalho, com elas distantes, né? Então, o endomarketing também, todo esse trabalho de alinhar as pessoas e de comprometer as pessoas com a cultura da organização, vai ter também que ser revisto, né? E o desafio é como a gente mantém tantas coisas legais que a gente vê as organizações fazendo no ambiente do escritório, que eles façam agora no ambiente da casa das pessoas, né? De tal maneira que a casa seja uma extensão do seu trabalho, uma extensão do escritório, da fábrica, enfim, do local onde as pessoas tradicionalmente vinham trabalhando. Acho que por aí é o desafio e as dicas têm a ver com a transformação, fazer um caminho diferente agora de levar essas ações para dentro da casa das pessoas. E aí tem um ponto também, Sérgio, que é a questão do comando e do controle, né? Como é que Isso. é feito este controle? E a questão da confiança, né? Pois Muitas é. empresas se baseiam ali, a confiança ela está baseada ali em você ver o seu colaborador trabalhando. E agora não, você não vê ali fisicamente seu colaborador trabalhando. Pois é, eu conheço muitos líderes e gestores que eles já estão roendo os cotovelos, né? Porque por mais que a gente fale em participação, em cooperação, em colaboração, a verdade é que em 99% das empresas, o estilo de liderança das pessoas, dos líderes, dos gestores, ainda é o famoso comando e controle. Ainda que alguns façam de maneira mais soft, mais sutil, mais participativa, mas ainda é o comando e controle. Ou seja, eu determino uma meta, negocio com você algo que você tem que fazer e você tem que me entregar aquilo naquele prazo. E durante este período eu acompanho você, né? Para ter a certeza de que você vai entregar aquele resultado no tempo e na forma que eu desejo. Isso basicamente é comando e controle. Não tem nada de errado nisso, a vida é feita de resultado mesmo e as pessoas têm que garantir que isso seja atingido. O problema é que eu descia ao andar e ia visitar a minha equipe para saber se eles estavam fazendo aquilo que deveria ser feito. E agora não tem mais isso, né? Agora as pessoas estão em casa. Se elas estão de chinelo, de bermuda, tomando café, brincando com o cachorro, dando uma madeira para o filho, a gente não sabe. O que a gente tem que saber é que o resultado será entregue. E aí, a questão da confiança. Se a gente já vinha falando em confiança nos últimos anos como mola mestra, né, de qualquer tipo de iniciativa organizacional e de sucesso num trabalho em equipe, agora ficou mais sério ainda. Como eu confio no outro, com o outro estando distante dos meus olhos, né? Mas é assim que a coisa vai ter que acontecer daqui para frente. Confiança vai ter que ter muito a ver com o resultado que é entregue de maneira responsável. E atenção, líderes, cuidem disso. Se você é muito centralizador, muito autoritário, você agora vai ter que mudar, não porque a literatura de liderança e os novos modelos de liderança exigem, porque a situação, o novo ambiente organizacional vai exigir que você abandone esse conceito de comando e controle e busque mais confiança, colaboração e cooperação. Eu acho que é mais ou menos por aí, tá? Antes a gente, na Business Factory mesmo, a gente já tinha o home office definido, né, uma vez por semana. Então, essa relação de confiança ela já era existente. A nossa migração, mesmo que a gente já tivesse isso na nossa cultura, né, no nosso dia a dia, ainda assim a gente teve que mudar de um dia para o outro. Nós estamos em home até o dia 17 de março e nós definimos que pelo menos até o início do próximo ano nós não voltaremos para um escritório único, né? Trabalharemos todos juntos ali no mesmo espaço, por uma questão de segurança da equipe, principalmente. Mas a gente vê que muitas empresas tiveram que fazer essa migração de uma forma muito repentina. E o que pode ser um desconforto para a liderança. Claro que a descentralização também é um exercício diário.
né? Você descentralizar ali as entregas é um exercício diário. Tá casada, lógico, ali a confiança que você tem na equipe. O Daniel trouxe aqui pra gente, ó, mas demorou para essa realidade aparecer no turismo. E só apareceu por uma situação, infelizmente. É verdade, Dani. A gente, não só no turismo, mas em outras empresas, em outros mercados também. Vem com a autoridade que o Sérgio trouxe pra gente. O gestor muitas vezes quer ter autoridade e ver que a equipe está ali, o que ela está fazendo, o que está na tela do computador dela e por aí vai. Dani Tarveiros, ó, mas infelizmente a questão da confiança ainda é muito falha entre os líderes. É verdade também, Dani, é o que a gente falou aqui, né? É um exercício realmente diário de descentralização. Mas a confiança, Sérgio, você acha que ela sofreu alguma mudança quando a gente tinha ali presencialmente todo mundo trabalhando com a gente e agora que a gente está à distância? Sofreu, né, Thaís? Porque assim, a confiança até então era um belo discurso, não é? Eu confio nas pessoas, desde que as pessoas estejam sob o meu olhar, sob a minha tutela, não é? E eu cuido para que eles entreguem os resultados. Então eu confio em todo mundo, não é? O modelo novo não é mais assim. As pessoas não estão mais sob as minhas vistas. Eu tenho que garantir, né, que a minha equipe tenha um senso de responsabilidade, né, e de autonomia para entregar os resultados que têm que ser entregues, para executar as tarefas que têm que ser executadas. Né? Para isso eu preciso agora efetivamente confiar nas pessoas, porque elas não estão mais sob a minha tutela, sob o meu olhar. Né? Ainda que eu também tenho relatos aí de alguns gestores que é daqueles que ficam ligando de 5 em 5 minutos para as pessoas, né? Mandando mensagem pelo WhatsApp, e aí, tá pronto, né? Ok, né? É uma maneira de fazer, né? Mas eu posso garantir a vocês que quem está fazendo isso vai ficar louco rapidinho, porque não vai dar conta, né? Vai ter que entender que é o seguinte, olha, você tem que me entregar este relatório até as 5 horas da tarde. 5 horas da tarde o relatório vai ter que ser entregue. Não é? Não dá para você ficar cobrando mais todo mundo, não dá para você ficar passeando pelos departamentos para saber se as pessoas estão presentes, né? De corpo presente, né? Se estão executando alguma coisa, se não estão brincando no computador, né? Então, aí é que a confiança vai realmente ser estabelecida, quando as pessoas estão distantes de você fisicamente. E assim, a gente também tem que entender que existem profissionais que também, né, dão lá suas escapadinhas e acabam também não sendo, como dizia no passado, dignos de confiança. Mas confiança é uma coisa que é conquistada com o dia a dia, né, com o trabalho diário, com a entrega consistente de resultados, com comportamentos que são adequados para que a gente tenha confiança e as pessoas confiem na gente também enquanto líderes. Né? Eu acho que é por aí também. Mesmo porque agora as pessoas realmente estão em casa, estão com o filho, estão com o cachorro brincando. E que mal há nisso? Nenhum. Pois, Nenhum. É uma questão de rotina. Eu acho que atrelado com o que você trouxe, Sérgio, vem a importância da gente ter cronogramas de entrega, né? Se você, como líder, sabe que tem uma entrega que tem que acontecer no dia 10, é no dia 10 que você tem que se isso. atentar ao prazo. O Daniel Uhum. outro dia trouxe. O problema da falta de confiança está atrelado à autoafirmação de líderes despreparados. É Sem verdade. dúvida. É verdade, é verdade. Daniela está certa. É isso mesmo. Na verdade, o que a gente sabe é que as organizações preparam os profissionais para serem várias coisas, menos para serem líderes, né? Então, prepara para ser vendedor, prepara para ser analista, para ser economista, advogado, enfim, qualquer que seja a função. Mas o investimento no preparo da liderança é muito baixo. E eu só queria pegar um ponto anterior, Thaís, que tem a ver com uma das dicas nossas, porque olha só que interessante, né? Quantos líderes, quantos gestores conhecem a família das pessoas da sua equipe, né? Muito poucos. E olha que curioso, né? A gente está até vendo aí uma série de coisas na internet, né? Eu estou falando lá com alguém da minha equipe e essa pessoa está dando comida para o filho, não é? Está ajudando a criança a fazer alguma coisa, eventualmente até cuidando do cachorro, né? Então, é uma excelente oportunidade para a gente juntar finalmente as duas coisas, né? Que são indissolúveis, né? Que é o trabalho e a família, que são os dois valores principais de qualquer ser humano. Trabalho e família. Não tem quem vem primeiro, quem vem depois. Não é isto. Mas agora, finalmente, a gente consegue juntar as coisas. Então, eu recomendo muito, como uma dica, que, principalmente para a liderança, né, que aproveite para conhecer.
né? Assessoro uma empresa num trabalho de gestão de pessoas, e outro dia eu fiz questão de, conversando com algumas pessoas, eu escutei um latido de um cachorro. E a pessoa falou para mim, a Silvia, falou assim, olha, desculpa que meu cachorro está latindo. Eu falei, não, coloca o seu cachorro aí na frente da câmera que eu quero conhecer. Né? Então, eu acho que isso que este momento está nos proporcionando, né? Ver as pessoas sem rótulos, sem maquiagem, literalmente, né? E ali no ambiente familiar. Eu sei que também isso é uma dificuldade, mas uma dica também é aproveite esse momento e assuma que as pessoas são únicas. Elas têm família, elas têm cachorro, papagaio, sogra, mãe, pai. Aproveitem para juntar essas coisas com o trabalho, que vai ser muito legal. Exatamente. Hoje a gente estava numa reunião e começaram passarinhos cantar. Qual é o problema? Né? Ou um filho falar alguma coisa. Qual é o problema nisso? Nenhum. Então é realmente a gente se aproxima mais. O pessoal da Force Solutions está aqui com a gente também. Eles trouxeram que os soft skills vão ser muito mais exigidos em contratações a partir de agora. E Sérgio, um ponto importantíssimo, como é que fica a aproximação e mais do que isso, a comunicação? Né? No nosso caso, uma grande preocupação quando a gente foi para o home office foi realmente a comunicação. Como é que a gente ia se comunicar? Primeiro, entre nós, com os projetos, porque enquanto tem uma pessoa de um lado, uma pessoa do outro, a gente tem essa troca, né? Essa interação muito mais fácil. E quando a Sim. gente vai para um ambiente online, da noite para o dia, né? De um dia para o outro, e precisa implantar ali uma cultura de comunicação diferente da que a gente tinha. Ainda mais É, que eu, jornada, né, das equipes. Pois é, eu acho que a primeira coisa é que a gente tem que definitivamente acreditar que a comunicação humana não depende apenas do contato, né, presencial, físico. É claro que é importante, né, é fundamental. A comunicação humana tem essa característica. Mas, assim, em pleno século XXI, com todos os recursos e tecnologia que a gente tem, a comunicação tem que ser revista, tem que ser revisitada. Então, aquela coisa que eu só acredito quando as pessoas estão aqui presentes e eu poder olhar olho no olho da pessoa, isso definitivamente é um paradigma que vai ter que ser quebrado e abandonado, né? Eu acho até que a gente conversava outro dia e um amigo ele trouxe um aspecto bem interessante, né? Que ele disse que fazia reuniões e tinham lá 10 pessoas na sala e ele não conseguia olhar para as 10 pessoas. Ele só conseguia olhar quando muito para quem estava falando com ele ou falando alguma coisa e eventualmente virava o rosto para falar com o outro. Ele nunca conseguia se dirigir e olhar duas pessoas ao mesmo tempo. Olha só a maravilha que esses novos tempos estão oferecendo para a gente. Você coloca 40 pessoas no Hangout ou em qualquer plataforma de comunicação e enxerga o rosto de todos ao mesmo tempo. Né? Então, eu mesmo, há muito tempo atrás, acreditava que treinamento de liderança, uma parte podia ser online, a outra parte obrigatoriamente deveria ser presencial. E esse é um pressuposto, um paradigma que eu mesmo, nesse momento, pelo meu trabalho, eu tenho que quebrar. Porque não dá mais para estar presencialmente, em função da pandemia. Então, eu tenho que fazer tudo online, tenho que fazer tudo à distância. Esse tipo de conversa que nós estamos tendo aqui com os colegas, não seria impensável há 5, 10 anos atrás. Né? Não, esse tipo de coisa tem que reunir 5.000 pessoas num lugar e a gente vai conversar. Então, a gente tem que rever também os paradigmas da comunicação e aproveitar a tecnologia, que eu acho que a tecnologia tem sido fantástica para melhorar a comunicação entre as pessoas e aproximar, por mais distante que a gente esteja, né? Como estar presente sem estar ali fisicamente. É possível, é possível. Muito bem. Vamos entrar aqui então nas nossas 10 dicas. Eu acho que a primeira já foi trazida pelo Sérgio, né? Que é o seguinte: antes das pessoas serem colaboradores, fazerem parte ali da nossa equipe, eles são uma pessoa física que tem uma família e que a gente, pensando no endomarketing, pensando num engajamento com o seu time, você tem que entender isso. E o Sérgio trouxe o ponto, né? De quantos de nós conhecemos as famílias das pessoas que trabalham com a gente. Né? Se tem filho, se tem marido, se é mãe ou pai solo, se tem cachorro, se tem passarinho. Então, o quanto nós conhecemos essas pessoas? Eu acho que é o primeiro ponto, né? Essa preocupação que o Sérgio já contou aqui um pouquinho pra gente. Sim, sim. Dica 2 que a gente traz: comemorar cada conquista. A gente sabe que a gente está no momento de suspensão de trabalho de alguns clientes, de cancelamento de outros, mas ainda assim a gente vai
a gente não para, né? A gente continua ali em busca. Então, vamos conquistar quando a gente tiver um novo cliente, quando a gente fechar um novo projeto, quando a gente entregar algum job que seja interessante, quando a gente receber um elogio do cliente ou receber um elogio de alguém que vá fazer bem para a nossa equipe. Esse tem que ser o ponto, esse tem que ser um ponto inicial. O que é que vai fazer bem para a nossa equipe que a gente pode compartilhar com elas? E esse é um aspecto, né, Thaís, que eu sempre falo para os líderes, né? A gente comemora muito pouco, não é? Mesmo estando presentes, a gente acha que uma eventual vitória, por menor que seja, não vale a pena ser comemorado, porque parece que a gente não fez mais nada do que obrigação. Eu sei que tem muito líder que fala isso, né? Não fez mais nada que obrigação, tá? Entregar o resultado. A gente tem que comemorar. E agora, com as pessoas estando distantes, a comemoração virou mais fundamental ainda, porque olha só, há uma discussão sobre como manter, né, o espírito de equipe com as pessoas distantes. Cara, não tem nenhum problema em manter isso, desde que você exerça algumas coisas e tenha algumas iniciativas para isso. Por exemplo, comemorar qualquer sucesso, qualquer entrega de qualidade, qualquer resultado atingido, por menor que seja. E pode ser diário. Não é? Então, pensar com a equipe, se ela está distante, o que a gente fez hoje que foi legal? Né? O que a gente fez hoje que agregou valor? Para mim, para minha empresa, para minha equipe, né? Para o meu negócio. E comemorar isso. E comemorar não é soltar rojão, ir na churrascaria, fazer bolo, não é isso, sabe? É reunir a galera aí pelo WhatsApp e falar, gente, parabéns pelo trabalho, que legal, amanhã tem mais. Pronto, já comemorou e a comemoração tem um efeito de reconhecer o que as pessoas estão fazendo de esforço e estando distantes, né? Não é bacana isso? Eu acho que é fundamental que a gente não só continue para quem não estava fazendo, para quem estava fazendo, e quem nunca fez isso, comece a fazer. Porque as pessoas elas vão precisar de proximidade e desse reconhecimento mais ainda. Só não vai ter o popular tapinha nas costas, porque agora não pode ter contato e tal, né? Mas dá para ser virtual o tapinha nas costas, não tem problema. Exatamente. Às vezes um e-mail pode mudar ali o dia de uma Sim, pessoa. É, sim. uma resposta bacana de um cliente, ou, enfim, até um elogio interno, não só do gestor, mas do colega ali que sempre Sim, sim, esteve junto. Né? O Daniel sem da dúvida. Turbo trouxe aqui pra gente, a relação de trabalho deve ser revista. Deixar de ser dinheiro em troca de tempo à disposição e passar a ser dinheiro em troca de tarefas executadas. É isso mesmo. Olha, mais do que nunca, agora a busca por resultado fica muito importante como uma medida realmente de performance e uma medida que vai fazer você gerar valor para o negócio, né? Porque a gente sabe também que tem muita gente no ambiente organizacional anterior, né? Muita gente instalada fisicamente no mesmo lugar, a gente sabe que tinha o braço curto, né? Aquele que a gente tinha que trabalhar por ele, né? Então, ali do lado, e você acabava fazendo, porque se a equipe não entregar o resultado, né, não adianta você ter feito um bom trabalho. Não vai ser mais assim. Não é? Agora, um pouco do cada um por si, eu estou fazendo a minha parte aqui em casa. Né? O outro não está vendo, eu tenho que fazer a minha parte. Eu acho que isso vai ajudar até as pessoas a colaborarem e contribuírem mais ainda. Né? Então, fazer e comemorar isso. Né? E se a pessoa não estiver também entregando direito ao resultado, negocia, conversa, né? Vê o que está acontecendo. Pode ser que a pessoa esteja passando algum problema e a gente tem que estar atento a isso também, né? Exato. A Lê trouxe que trabalho é algo que se faz, não um lugar para onde se vai. Perfeito. É isso mesmo, né? Outro dia eu fiz um post que o que é felicidade, né? Felicidade é fazer o que você gosta e gostar do que você faz, né? Então, quando você junta essas duas coisas, é bacana pra caramba. E se você ainda ganha dinheiro para pagar os seus boletos no final do mês, aí é o melhor dos mundos, né? Aí tá fantástico, porque eu faço o que eu gosto do que eu faço e ainda ganho dinheiro com isso. Poxa, que legal, né? Mas assim, a gente sabe que a vida não é cor-de-rosa, não é? E às vezes a gente tem que fazer coisas que a gente não gosta muito, né? E tem um grande amigo nosso que diz, né? Meio que um lema dele, você tem que fazer as coisas que tem que ser feitas, né? E preferencialmente tem que fazer bem feito, né? Exato. A Gisela da Forci, que está aqui com a gente na live também, ela sempre fala das empresas nuvem.
né? Então, a gente tem visto muito no LinkedIn isso. Empresas, essa semana eu vi uma que pegou a foto do cartão de visita e riscou ali o endereço e colocou em qualquer lugar. Agora as pessoas Qualquer nem sabem lugar. É, exatamente. Exatamente, né? que É é isso. no É, Instagram. você falou, né, Thaís, uma coisa que é importante, que é uma dica nossa, que é cronograma de atividades. Olha só, o trabalho, né, em casa, aí a dica para manter as pessoas engajadas, comprometidas com o resultado e tudo mais, é importante uma coisa chamada disciplina, né? Porque às vezes você está em casa e acaba tendo, claro que tem gente que tem uma situação em casa que não é ideal, né? Mas você tem que ter uma certa disciplina. Você tem que ter horários para fazer determinadas coisas, tem que ter o seu checklist do que você tem que fazer no dia. O bacana é que se você terminar antes, você não precisa pedir para o seu chefe para ir embora. Né? Você já está em casa, você já foi embora. Né? Então, isso é que é legal. Faça esse seu cronograma de atividades, o que você tem que realizar no dia, que é obrigatório você fazer. Tem muita gente que tem tarefa repetitiva, né? No computador principalmente. Então, faça esse cronograma, coloque ali do ladinho da mesa, na mesa da cozinha, na mesa da sala onde você trabalha, e siga esse cronograma, que é uma dica bem legal para você se manter ativo nesses tempos aí que a gente está passando. Muito bem, Roberto Alfieri, obrigada, Roberto, por estar aqui também Grande dando um Roberto. gente. Agora as pessoas irão pesar os seus valores, valores pessoais e valores ali com alguns cifrões, né? Então são Uhum. duas coisas que vão ser levadas ali em conta. Sem Muito bem, dúvida. vamos lá. Primeira dica, recapitulando aqui, preocupar-se com a pessoa física ali e com a família em A si. família. Comemorar cada conquista. É um novo cliente, elogiar as pessoas que trabalham com a gente. Não precisa ser um elogio de top-down, né? Do gestor ali para a equipe. Aí tem uma coisa também, Sérgio. Muitas vezes o gestor não é elogiado. O Uhum. elogio é de cima para baixo, né? Então, o endomarketing, a gente muitas vezes costuma fazer da gestão para a equipe. Isso acontece com frequência, mas olhando ali, quem é seu Eu coordenador? sempre, Quem é isso é bacana também de acontecer. eu sempre digo, né, Thaís? Acho que você já me ouviu falar isso alguma vez. Gerente também é gente, não é? Então, assim, poxa, elogie o seu chefe, né? Eu sei que tem gente que vai falar que você é puxa-saco, mas elogie o seu chefe, né? Dê um feedback para ele. Olha, chefe, que bacana aquele negócio que você fez. Poxa, que legal. Pô, você compreendeu a minha situação. Poxa, você entregou um resultado. Olha, você manteve a equipe ali no rumo e no ritmo. Então, elogio, é o feedback positivo, né? De baixo para cima é importante, é fundamental. Eu adoro receber elogio quando alguém da minha equipe me elogiava, eu ficava né, nem dormia à noite de alegria e de felicidade. É muito importante isso. Aliás, é o elogio mais importante e mais real, não é? É o elogio que vem da equipe da gente. É muito bacana receber isso. Assim como a crítica também é real e é para ser atentada, né? Mas a gente vai E, falar de feedback daqui a pouco, né? e abre caminhos também para as críticas, né? Para que a gente faça as críticas. Bom, seguindo ali para a nossa terceira dica, eu queria só fazer um comentário. Aqui na barrinha de baixo do Instagram, a gente tem ali o desenho de um aviãozinho. Então, se vocês quiserem que outras pessoas também vejam a nossa live enquanto ela está acontecendo, é só clicar no aviãozinho e vocês já conseguem direcionar ali, selecionar as pessoas que estão entre os contatos de vocês e direcionar para que elas assistam aqui com a gente também. Terceira live, aniversário de empresa. Terceira Isso dica. é terceira live aqui. Terceira dica, aniversário de empresa. Mais do que nunca, eu acho que esse é um outro ponto para a gente comemorar, né? Então, como é que você pode comemorar quando alguém do seu time, alguém que trabalha com você, fez aniversário de empresa? Ah, ok, antes você podia fazer um bolo ali presencial, mas pensando também no à distância, o que a gente pode fazer de diferente? Que exemplos que a gente pode trazer? No nosso caso, a gente tem ali tem algumas pessoas da equipe aqui que já vão ficar sabendo, olha só, mas vamos lá. A gente tem de empresa uma arte, né, uma imagem que a gente encaminha ali diretamente para a pessoa e a gente, claro, faz toda a equipe ficar ciente pela ferramenta de comunicação que a gente implantou na Business Factory, que é aniversário de empresa daquela pessoa. E também envia não só essa arte que já está pronta, que já está produzida, mas envia um e-mail com esse lembrete e trazendo alguns pontos que são relevantes de acordo com aquela pessoa. Olha lá, a Samuca já mandou uma carinha aí porque ele já recebeu. Ele fez aniversários aí enquanto estava em home.
Então é uma coisa simples, é uma coisa que não tem custo, só que eu demonstro ali a pessoa que a empresa lembrou da pessoa e que as pessoas que trabalham com ela também viram que ela está fazendo, enfim, essa comemoração. Então, pensando em algo muito, muito simples, essa é é um dos pontos simples que a gente pode trabalhar e que não envolvem custos. Porque também neste momento em que as empresas estão trabalhando com redução de custo, elas pensam, poxa, como é que eu faço? Como é que eu posso estimular as pessoas que estão ganhando salários menores, que estão trabalhando por menos tempo, mas que ainda assim a gente precisa chamar a atenção delas? Pois é, né? Não precisa grandes investimentos, não, né? Aliás, tudo que você precisa é pegar o WhatsApp e mandar uma mensagem, não é? Ou ligar para a pessoa por telefone, ou fazer uma mensagem de vídeo, falar, cara, parabéns, olha, mais um ano. Porque sabe o que significa a pessoa que ficou mais um ano na empresa? Significa que ela atingiu resultados, não é? Significa que ela está contribuindo para o negócio. Porque se ela ficou um ano na empresa e não fez nada, aí o problema é diferente. Então, reconheça isso. O aniversário de empresa é um momento bacana, importante para a pessoa. Todo mundo lembra, poxa, hoje está fazendo 5 anos que eu estou aqui nessa empresa. Então, tem que fazer o reconhecimento. E aí pode vir do gestor responsável, pode vir do RH, pode vir do diretor da empresa, do presidente, enfim, pequenas empresas do empreendedor, né, do dono do negócio. E, de novo, né, que nem você falou, Thaís, custo zero. Eu sei que tem muitas empresas que gostam de fazer um negócio mais legal, dar uma canequinha, tem gente que dá relógio, né? Já foi a época, relógio de ouro, aquela coisa toda, da viagem. Ok, se der para fazer isso tudo, também é bacana. E se for viajar, melhor ainda, porque ajuda também o turismo que está aí, coitado, sofrendo pra caramba. Mas se não der para fazer nada disso, simplesmente pegue o telefone ou o WhatsApp, ligue para a pessoa e fala, cara, hoje você está fazendo mais um ano na empresa, que bom ter você aqui na nossa equipe. Parabéns e o ano que vem a gente está aqui de novo. Só isso, pronto, já é importante, né? E principalmente se a pessoa está distante, né? Aí sim que isso é legal. Pô, meu chefe lembrou de mim aqui nesse dia. É fundamental. Exato. E aí, seguindo, falamos de aniversário de empresa, aniversário também do colaborador. Né? Então, se antes a gente tinha lá o bolo do dia, o aniversariante do mês, e fazia uma festinha, e decorava a mesa, e colocava uma bexiga, né? Empresas que fazem endomarketing montam já ali Uhum. alguma coisa. Como é que você faz agora? É, E aí você tem que pensar, será que a pessoa vai ficar feliz com isso? Porque tem gente que adora aniversário, né? Tem gente que não gosta. Pois Vai é. ficar feliz, por exemplo, da gente fazer um Zoom e cantar parabéns ali para ela, né? Então, Uhum. eu acho que a gente também passa agora, né, Sérgio, por uma situação de ter ainda mais empatia e se colocar no lugar do colaborador. Às vezes a gente arrisca aqui do nosso lado também, né? Principalmente aniversário. Mas será que a gente canta? Mas se a gente não cantar, a gente vai cantar parabéns para os outros e não vai cantar parabéns só para essa pessoa? Pois é. Como que a gente Aí, capta isso? então, aí tem duas questões importantes, né, Thaís? Primeiro, assim, como você falou, nem sempre o aniversário. Tem pessoas que não gostam de comemorar aniversário, né? Eu já tive uma situação muito delicada, uma época, numa equipe que eu liderei, que a pessoa, fomos dar parabéns para a pessoa era lá de uma religião que não comemorava o aniversário, né? E ficou um negócio sem sentido. Então, aqui, é, é por isso que é fundamental você conhecer quem é da sua equipe, né? Porque cada um tem uma necessidade diferente. E se a pessoa no aniversário dela tem uma necessidade, por exemplo, eu não comemoro meu aniversário, o que você pode fazer de alguma maneira para reconhecer não necessariamente aquele dia, né? Reconheça outro dia. Agora, a maioria das pessoas gostam de ser lembradas no aniversário. Então, lembre da pessoa. De novo, não precisa de nenhuma atividade agora que está longe, né? Não precisa de nenhuma atividade muito especial. Sabe, parabéns, pode reunir a equipe, mandar um parabéns coletivo para a pessoa, pode mandar entregar alguma coisa em casa, depende aí do orçamento de cada um, da disponibilidade e da cultura da empresa, né? A única coisa que não vale mais nesses tempos é falar, hoje é teu aniversário, você pode ficar em casa, né? Porque aí, né? Mas a pessoa vai ficar em casa, já está em casa, coitado. Mas a pessoa pode, né, ter aquele dia, pode folgar, enfim, tem N maneiras de comemorar o aniversário. Mas o fundamental é conheça a pessoa, né? Saiba aquilo que ela dá valor, né? E dê para ela nesse dia algo que ela dê valor. Né? Se ela não dá valor a receber um parabéns, o que ela dá valor no dia a dia? Né? Escolha um dia e dê esse valor para ela
dê esse reconhecimento, enfim, mostre que você lembrou dela. Isso é importante, tá? Então E comemore, de novo, né? É. Aqui algumas ideias. Você pode pedir, encontrar algum fornecedor que seja próximo da casa dela e pedir para entregar um bolo, entregar um cupcake, entregar ali um cartão e cantar parabéns à distância, caso ela realmente goste disso, né? Outra coisa que a gente faz que também é um custo quase zero. Nós tínhamos dentro das nossas ações de endomarketing, no dia do aniversário da pessoa, nós fazíamos um cartão, né, um bilhete assinado por todo mundo. Tinha uma mensagem ali escrita à mão de todo mundo. Como é que a gente está fazendo hoje? Cada um escreve a sua mensagem, manda uma foto para a Fê, que é a nossa responsável por endomarketing. A Fê cola isso e a gente manda pelo correio. Então a pessoa recebe ali pelo correio o mesmo cartão assinado individualmente, com as mensagens individuais. Então é muito uma questão também da gente realmente se adaptar. Bom, casado a tudo isso, é um cronograma geral de atividades. Então, se antes nós tínhamos um cronograma anual, Dia das Mães, qual vai ser a ação? Dia dos Pais, festa junina, Halloween, e por aí vai, né? Entre tantas outras datas, como é que a gente adapta? A gente tem um cliente que é a RCE. A RCE, por exemplo, ela está fazendo festas juninas online. Então, ela está sendo contratada por empresas e essas empresas contratam dela ali uma festa junina para os seus colaboradores. Tem empresas, ainda que tem um budget maior, que pode investir no endomarketing, que ainda manda um kit festa junina para casa de cada um dos colaboradores. Uhum. Pegando um gancho nisso, a GJP fez a convenção de vendas deles recentemente, na última semana, penúltima semana, e eles iam ter fez online, né? E eles iam ter um happy hour. O que eles fizeram? Mandaram um kit happy hour para casa de cada um de vendas. Então tinha uma cerveja, tinha uma batatinha, enfim. Ainda nessa linha de brindes, o Carrefour mandou um kit completo ali de Dia dos Namorados, não só para o colaborador, mas para a família. Então tinha vários queijos, tinha vinho. Então, olha quantas ações que podem ser feitas. Lógico, tudo vai variar de acordo com o budget que você tem. A gente falou aqui, por exemplo, da Sim Pneus, né? Que tem um jornal de comunicação interno. As pessoas não estão indo trabalhar, mas esse jornal pode ser feito e pode chegar na casa ali das pessoas, por exemplo. Pode ser um caso que a comunicação realmente não deixe de acontecer. E aí, Zé, como quinto ponto, sexto ponto agora nós já estamos, é a gente realmente criar uma rotina de reuniões recorrentes, reuniões fixas, para temas além de trabalho. Porque, lógico, pelo menos aqui para a gente, parece que o volume de reuniões aumentou muito, né? Internas com o cliente e por aí vai. Mas é bacana que a gente tenha um tempo para falar de coisas que não sejam só ali o dia a dia. Que a gente extrapole isso. Bom, primeiro que agora, né, não tem jeito, né? Tudo é reunião, né? Ou então conference call, né? Ficou um negócio bonito, agora todo mundo fala inglês, isso aí, mas na verdade a gente tem que fazer reunião para tudo. Então, seja uma reunião por vídeo, como a gente está fazendo agora, que é uma reunião, ou seja um telefonema, enfim, ou manda um e-mail, mas o fato é que reunião passou a ser um negócio necessário. E agora mais necessário ainda que a reunião seja efetivamente produtiva. Aliás, eu acho que é outro ganho nesse momento, porque eu sinto, eu tenho participado de várias reuniões, e as reuniões estão muito mais produtivas, né? Porque se presencialmente todos falando ao mesmo tempo não dava, mas era o que acontecia, agora pelos aplicativos aí de reunião não dá para falar todos ao mesmo tempo, porque realmente fica difícil, tá? Mas além das reuniões de trabalho, eu acho que cada equipe, né, junto com a liderança, pode estabelecer uma reunião assim, pode ser uma hora do dia, uma vez por semana, ou pode ser simplesmente um grupo de WhatsApp, né, que facilite a comunicação entre as pessoas, talvez para assuntos mais leves, né? Então, poxa, assisti um filme ontem na Netflix, foi legal pra caramba, me lembrei disso. Ou li um livro que foi bacana, escutei uma música. Olha, esse fim de semana eu fiz um passeio assim, 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 aqui em volta de casa, porque não pode ir muito longe. Então, incentivar as pessoas a compartilharem um pouco mais da sua vida pessoal e das coisas que ela dão valor, né? Então, estar em contato com as pessoas através de reuniões formais, ou reuniões informais, ou momentos de descontração,
é também uma dica legal que melhora, de novo, o alinhamento, o comprometimento e a motivação das pessoas, né? Então, pensem nisto, né? Como criar, usando a tecnologia, de novo, como a gente pode estar próximo das pessoas, mesmo em momentos que são né, de deixar fluir, de aproveitar e ter prazer naquele momento. É fundamental isso. Trazendo exemplo disso, vou trazer um exemplo de dentro de casa também, né? A gente tem a cada 15 dias o que a gente chama de BF Meeting, que é um momento em que a gente para trazer algum assunto, normalmente algum convidado que venha falar sobre um tema técnico ou não. Então, recentemente, a gente lançou o Plural BF, foi um projeto que está sendo coordenado pela equipe, em que a gente fala de diversidade, a gente fala de pluralidade, e aí na primeiro convidado eu falei, minha nossa, eu não entendo nada disso, né? Como eu falo coisas que eu não gostaria de falar. Como a gente tem atitudes que muitas vezes a gente não enxerga que a gente tem. Então é um desenvolvimento tão grande em termos realmente de diversidade, de pluralidade, e isso vai se transformar realmente num projeto, não só no BF Meeting. E hoje mesmo, eu não sei se o Éder ainda está aqui com a gente, que ele tinha aula. O Éder, ele é personal trainer, e hoje ele fez, por exemplo, um BF Meeting falando de bem-estar, falando de postura, falando de alongamentos que a gente precisa fazer no dia a dia. Já que a gente vai ficar tantos meses dentro de casa, e aí a gente vai se movimentar ainda menos, como é que a gente faz isso, né? O Fábio trouxe, capacitações online tem sido um ponto muito positivo nessa pandemia, tendo muito mais atenção e sendo muito mais produtiva para nós. E a Dani, da Remimo, já vi fazer happy hour pelo Teams, do Google, a família participando. Exatamente. Isso é muito bom. Bom, seguindo aqui que a gente... E assim, né, ainda nessa linha dessas coisas mais informais e mais bacanas, você falou um negócio que me ocorre o seguinte: você conhece alguém, algum amigo seu que faz alguma coisa diferente, canta, conta piada, né, toca algum instrumento musical, é um personal trainer, né, estuda um assunto que é bacana, né, poxa, convida esse cara para participar de um papo com a sua equipe um dia desses, né, traz um negócio diferente, né, acho que é bacana as pessoas saírem daquela coisa de casa, as coisas de casa e as coisas do trabalho. Tem que ter um momento de você sair um pouco da rotina do dia a dia, mesmo sendo em casa, que a gente, de novo, sabe que tem muitas pessoas que o ambiente em casa também não é propício para o trabalho. Isso é um problema que a gente vai ter na medida em que o home office realmente se instale como cultura das organizações, né? Isso aí. Bom, a gente tem mais 10 minutinhos, Sérgio, para... Tá bom, vamos em frente. Eu deixei por último um tema que eu sei que você gosta muito, tá? Bom, próxima dica, falar por vídeo com as pessoas. Eu acho que a gente já está no momento que a gente fica tanto tempo em casa, sozinho, muitas vezes com a TV até desligada, né? Para evitar tanta informação e tanta informação negativa. Então, ver as pessoas tem sido muito bom, ainda que pela câmera. Sim, sim. Situações... diferentes, as situações diferentes que a gente tem visto na rua, que antes a gente via, por exemplo, na Itália, né? Então, um cantor na rua alegrando a tarde das pessoas. Então, a gente vê que a humanização, então trazer rostos, ainda mais rostos conhecidos, rostos que a gente via todo dia, trazer isso para dentro da nossa casa é algo bom. Não só para quem é líder, mas também para quem é ali o colaborador. E aí, lógico, gente, se você está dentro de casa, você não vai ter uma reunião com um cliente, pode ser que seu colaborador esteja despenteado, que ele esteja trabalhando, não esteja num lugar que tenha um fundo branco. E qual é o problema? Eu acho que é muita pergunta. Qual é o problema disso? Problema algum a gente ter isso. Então, falar por vídeo, quando a gente fala de endomarketing e quando a gente fala de ter as pessoas mais próximas, tem ajudado bastante. E só interessante, né, Thaís? Porque quantas pessoas eu não conheço que têm aversão ao vídeo, né? Tem medo, às vezes, da câmera, né? Eu já treinei centenas de pessoas em liderança e negociação que você tem situações que são filmadas, né? E as pessoas não querem enfrentar a câmera, né? Mas não dá mais para não enfrentar a câmera, né? Então, estamos aqui agora, né, todo mundo enfrentando a câmera e tentando conversar com as pessoas como se você, Thaís, e todas as pessoas que estão nos assistindo estivessem aqui com a gente agora, né? Então,
use e abuse desse recurso que é um negócio fantástico, né? Eu jamais imaginei na minha vida, né, que um dia a gente estaria assim tão amigo da câmera, que eu também não era muito não, né? Exato. Aí, como nona dica, a gente manter grupos de contato. Claro que a gente já sabe que os grupos de WhatsApp já existiam para falar totalmente ali sobre trabalho, né? O tempo todo de Uhum. trabalho, cobrança, mas o que aconteceu com esse cliente? Mas e não sei o quê. Mas é uma visão um pouquinho diferente agora, né, Sérgio? Além dessa visão do trabalho, de usar o Telegram, usar o WhatsApp, usar. A gente usa uma ferramenta que se chama Slack, que foi uma Slack. ferramenta que nós instituímos ali realmente de um dia para o outro de comunicação interna e dividimos por projeto, recomendo. Né? A comunicação ficou muito mais organizada e as informações deixaram ali de se perder no meio do caminho. Mas dá para a gente ter, entre tantos grupos, ter uma válvula ali de escape também, né, Sérgio? É, é, é assim, né? Eu sei que tem todo mundo, a maioria das pessoas agora com o WhatsApp tem o grupo de família, né? Então, tem lá, né? O problema é que o grupo de família às vezes tem um chato de plantão, aquele cunhado que você não gosta, né? Aquela prima que, pô, enche a paciência, né? Mas assim, o conceito, né, do grupo de família é muito legal para você usar na empresa também, não é? Poxa, por que não, né? Você não chega no escritório todo dia ou chegava e falava bom dia para todo mundo, né? Os mais educados. Por que não falar bom dia para as pessoas também, através desses grupos mais informais? Pode ser até um grupo onde vocês discutem coisas do trabalho, mas como eu falei anteriormente, ter o momento de você poder descontrair um pouquinho, né? E às vezes pode ser simplesmente falando bom dia, né? Pela manhã para as pessoas, ou trazendo alguma informação importante, né? Claro, não vai falar da questão do Covid, porque ninguém aguenta mais falar sobre isso, a não ser que seja importante para o seu trabalho. Mas compartilhar com as pessoas coisas diferentes, coisas do dia a dia, né? Que você acha que são legais, compartilha com as pessoas. Aproveite então a tecnologia mais uma vez para se aproximar das pessoas, para você estar presente mesmo que distante, né? Que é fundamental isso. Só tem que tomar cuidado para não virar o grupo do bom dia também, né? Pois é, Aí só tem claro, claro. boa tarde, Tem boa que tarde, ter boa tarde. disciplina. Aí tem que tomar cuidado. Então, sempre é bacana É, o trazer ali grupo uma não, positiva. não pode virar Às vezes, o grupo da prece, o grupo da corrente do bem, né? Aquelas coisas que chega uma hora que enche a paciência, né? Amém, tem que bom dia, não, com todo respeito a toda e qualquer religião, mas tem que ser uma coisa que agrade a todos, né? Então tem gente que não curte muito isso e vai se afastar do grupo, né? que é a coisa da empatia, né? De se Isso, colocar isso. do outro, na pele do outro, como é que ele viveria ali a situação, como é que ele agiria ali com aquela situação. E aí, Sérgio, para fechar as 10 dicas e a gente dá tempo de recapitular aqui todas elas, um tema que você não gosta quase nada. Feedback. A Feedback. importância de termos feedbacks estruturados, sejam eles de correção ou estruturados, durante o momento em que nós estamos em casa e nessa distância das nossas equipes. Pois é, né? Eu acho que tem líderes aí, gestores, que falam, poxa vida, agora eu me livrei de dar feedback e de receber, né? Porque afinal nós estamos distantes, né? Então eu não preciso mais ter aquele momento que é muito doloroso, que é muito difícil, porque eu tenho que olhar no olho da pessoa e tenho que dizer o que está legal, o que não está legal, e tenho que ouvir também o que está legal e o que não está legal. Pois sinto informar, mas o feedback ele passa a ser agora ainda mais importante do que era antes. As pessoas, não é porque elas estão em casa, distante do ambiente lá do trabalho, do escritório, da fábrica, da loja, da agência, enfim, não importa o local. As pessoas estando em casa, elas continuam precisando, necessitando e querendo receber feedback. Então, quem achava que tinha problema com dar e receber feedback, é bom ir se preparando, porque eu acho que agora inclusive o feedback ele adquire uma importância ainda maior, porque tudo que nós falamos até aqui de várias dicas, o que tem por trás é motivar as pessoas, é engajar as pessoas, é comprometer, é considerar, é dar importância para as pessoas, e feedback é uma ferramenta fundamental para isso, né? Só lembrando, como você falou que eu gosto muito do tema, não existe feedback negativo para quem está ouvindo aí a gente, se está me ouvindo a primeira vez, está ouvindo a primeira vez isso também. Feedback não é negativo, não existe feedback negativo porque o feedback é um presente, tá bom? Então o feedback ele é sempre positivo. Se for um feedback de correção, porque a pessoa teve um comportamento
que não foi legal, ou não, deixou de entregar um resultado, uma atividade que tinha que ser feita. Então você usa um feedback de correção. Você vai dizer para a pessoa o que não foi legal, né? E vai negociar com ela como é que ela pode melhorar. Tá? E, acima de tudo, existe o que a gente chama de feedback positivo, né? Que é o feedback que eu chamo de reforço, que é o reconhecimento, né? Que é dar um joinha, né? Nem que seja pelo WhatsApp, né? Dá lá o joinha, o like, e diz que você gostou muito daquilo que a pessoa fez. Feedback, nesse momento, é mais importante ainda do que era antes, quando você estava num momento mais presencial. Então, por favor, né? Atenção, gestores que estão assistindo a gente, líderes, não fujam disso só porque agora vocês estão distantes das pessoas fisicamente. Elas estão precisando mais ainda disso. E você que está aí assistindo a gente, que tem um chefe, fala para ele que você continua precisando de feedback. Né? Dá umas indiretas lá para ver se ele continua conversando com você sobre como as coisas estão indo, porque é assim que a gente cresce e se desenvolve. Muito bom. Bom, vou sugerir aqui então que a gente recapitule, passe rapidamente por essas 10 dicas. A gente deve ter cerca de mais 2 ou 3 minutinhos de live. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma consideração. Um monte de gente querida, bacana aqui entrando na nossa live. Dica 1. Preocupar-se com a pessoa física e família. Dica 2. Comemorar cada conquista da empresa. E não é só venda, tá, gente? Dica 3. Comemorar o aniversário de empresa das pessoas que trabalham com a gente. 4. Comemorar o aniversário do colaborador, o aniversário da equipe. 5. Criar um cronograma de atividades e adaptar essas atividades que nós faríamos ali presencialmente para o ambiente digital. 6. Realizar reuniões periódicas para falar de temas que sejam além ali do dia a dia de trabalho. 7. Atividades motivacionais, que é o que a gente falou, por exemplo, numa convenção online, você mandar um kit ali para a sua equipe para comemorar com ela. Falar por vídeo com as pessoas para que elas sintam que estão mais próximas, é a nossa dica 8. 9. Grupos de contato com equipe para falar além de trabalho. Aí pode ser o Telegram, pode ser o Slack, que a gente sugeriu aqui, recomendou como ferramenta, pode ser o próprio WhatsApp. E, por último, manter e até mesmo, dependendo, intensificar ali os feedbacks, mantendo não só os corretivos, mas fixar datas. Então, a cada 2 meses, a cada 1 mês, enfim, de acordo com a atividade e a disponibilidade de cada um. E claro, impossível trabalho remoto sem feedback, como trouxe aqui o Ricardo da Mobs. Muito bom. É isso aí. Sérgio, estamos chegando aqui na nossa reta final. Vamos começar aqui as despedidas, por favor. Eu só quero lembrar uma coisa, né? Porque a gente parece que está falando para os outros, né? E lembra que você também está na mesma situação. Então eu tenho falado, às vezes eu tenho discutido isso com líderes, não, mas olha, faz isso, faz aquilo. Eu falo, cara, você não gostaria que fizessem isso com você? Porque você está também na mesma situação, você tem família, você está num ambiente de casa, você está distante do dia a dia, da sua sala maravilhosa que você adorava, você precisa disso, você não, tem, o nível de esperança está baixo, o dia a dia vai melhorar, mas as pessoas se sentem sozinhas. Então lembre que você está no mesmo barco que as outras pessoas, tá? E se você acha que isso é importante para você, faça com os outros. Siga aí essas dicas. E tem muito mais coisa, hein, para fazer, senão a gente ficava aqui a noite inteira conversando. Sim, ó, tem caldo, viu? Tem caldo. Ah, e uma dica, mais um bônus, vai, uma dica Opa, bônus. Porque o que mais tem aparecido de post que eu nunca vi na vida são ações de endomarketing feitas pelas empresas. Desde a cadeira ali no escritório para a pessoa trabalhar, a mandar o kit. Então, vários desses cases que a gente trouxe, várias dessas dicas vieram realmente de LinkedIn, de pessoas que nós seguimos. E as pessoas sentem tanto orgulho do que as empresas estão fazendo por elas, que elas divulgam. Então, não foram os gestores, foram as equipes que receberam ali as ações de endomarketing. Legal. Então, muito bom estar aqui com vocês de novo. Já vou fazer um merchan aqui, Sérgio. A live que a gente vai ter na quarta-feira vai ser no YouTube, pelo perfil da Abracorp. Depois a gente vai divulgar aqui também no nosso Instagram. Ela vai ser sobre o marketing de retomada. Então, como se preparar para retomada
num momento que a gente sabe que a gente ainda está por um momento passando ali por uma situação um pouquinho conturbada, tá bom? Então, um beijo, muito obrigada, gente. Até a próxima. E legal, pessoal, quem quiser falar mais coisas, tirar alguma dúvida, é só me escrever lá no meu perfil no Instagram,